o voto mais imprudente da Bíblia. Se você não conhece, convido você a ficar nesse vídeo. Vamos começar logo após a vinheta. O fato ocorre no tempo dos juízes, ou período dos juízes. Para quem não sabe que período era esse, era justamente o tempo que pega entre as conquistas de Canaã e vai até o tempo da monarquia. Juízes era um termo hebraico, usado por aquele ou aquela que estaria na incumbência de ser um líder que levaria o povo às conquistas que estavam acontecendo já naquele momento e que ainda aconteceriam mais à frente. O papel dos juízes era fundamental, porque por muitas das vezes o povo se desviava e precisava que um juiz se levantasse e guiasse o povo de novo à vontade de Deus e à condição de geração e povo eleito. Então sua função primordial era levá-los novamente a um coração voltado ao conserto, à palavra e à lei que Deus tinha estabelecido. E com isso o Senhor também os concederia vitória. Então o juiz, ele era uma pessoa especial, escolhida pelo Senhor para ser o cabeça e o líder nessa tarefa tão importante. Lembrando que também o Senhor levantava esses juízes, esses homens ou mulher, justamente em um momento em que eles estavam passando em grande aflição. Porque, como falamos anteriormente, por algumas vezes eles se desviavam do propósito de Deus. Encaravam a idolatria, voltavam à mistura de povos, tudo que o Senhor pedia para não fazer, eles estavam praticando. E com isso vinha também o castigo. O Senhor permitia que povos viessem dominar sobre eles e trazer calamidade a esse povo. Então o juiz, constantemente, ele se levantava e ele levava o povo à liberdade ou à libertação. E logo depois que esse juiz saía, passava-se o tempo e novamente o povo se desviava. E é em um desses contextos que vamos conhecer justamente Jefté. Hoje ele é dito. Ele foi uma pessoa que, quando nós olhamos em Juízes, capítulo número 11, verso 1, vai trazer uma série de bons atributos para ele. Vai dizer que ele era um homem valente, ele era um homem valoroso, mas ele vai trazer uma reticência no final. Vai dizer que ele era um filho de uma prostituta. Então não era um filho legítimo aos olhos dos seus irmãos, o que levou à expulsão de sua casa. Indo assim então, não restando outro lugar, a não ser se instalar em Tobi. Até aí Jefté não fazia nenhuma diferença. Era apenas o filho de uma prostituta, expulso de uma casa, e não tinha nenhuma importância. Os seus atributos de nada valiam naquele momento. Até que a própria palavra de Deus vai nos revelar que ocorreu uma guerra entre os amonitas e os israelitas. E nesse contexto, nessa guerra dessa terra, o incrível é que, por mais que eles procurassem, nenhum homem tinha a valentia e tinha as características necessárias de uma liderança forte. O interessante é que Jefté, ele, quando não necessitava das suas habilidades, ele foi mandado embora e ninguém fez nada para impedir. Porém, no momento em que as suas habilidades foram necessárias, eles enfim reconheceram que havia um homem especial e que havia algo diferente em Jefté. É aonde os anciões foram buscá-lo. O interessante é o plano de Deus, como as coisas na mão de Deus funcionam. Durante esse tempo em que ele estava na terra de Tobi, diz a palavra de Deus que ele se encontrou com homens que a Bíblia considera como levianos, homens maus, homens que não tinham nenhum temor a Deus. Porém, futuramente, esses homens se tornariam parte do exército poderoso de Jefté. O interessante é que todo o exército, ele reconhece e ele pega as características dos seus líderes. Apesar de eles serem levianos no primeiro momento, dizem que eles começaram a pegar as características de Jefté e se tornaram homens corajosos, valentes e fiéis à sua autoridade. E você já vai entender o contexto dessa história. Sabe por quê? Porque quando os anciões buscam Jefté, e isso é muito interessante, Jefté agora só vai vir mediante a uma garantia. Ele queria agora não ser mais um bastardo ou uma pessoa desprezada. Ele queria ser líder, cabeça daquele povo.
Até aí não aconteceu nada demais, está tudo ok, está tudo dentro dos conformes. O Senhor já estava confirmando que a vitória viria por mão de Jefté. Como nós já sabemos, Deus usa as coisas que parecem loucas ou sem sentido para mostrar o seu poder. E estava tudo muito bem, até chegar no verso de número 30, porque é aqui que tem um voto, e esse voto não foi pedido pelo Senhor. O Senhor não pediu aquilo. Mas Jefté, mesmo o Senhor já dando todas as garantias de que aquela guerra seria vencida, ele decidiu fazer um voto, e esse voto foi tanto quanto imprudente. E assim está escrito, Juízes 11, versículo de número 30 e 31. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Holocausto significa oferta queimada. Ele estava falando que aquilo que saísse ao encontro dele, ele então faria um holocausto, queimaria uma oferta ao Senhor. E você vai ver o que foi que saiu ao encontro dele. E de fato, Deus deu os amonitas nas mãos de Jefté. A vitória foi esplêndida, foi garantida. O povo estava radiante e ele também. Porém, quando ele chegou, ele lembrou do voto. Ao chegar próximo da sua casa, a sua filha, a sua única filha, saiu ao seu encontro. E o que era para ser um momento de tanta alegria, se tornou em um momento de tristeza. Pois aquilo que ele tinha prometido ao Senhor, agora ele teria que cumprir. E ele sabia, como um hebreu, que era a regra. Aquilo que você prometesse, aquilo que você falasse a Deus, você deveria cumprir. Agora a pergunta é a mais polêmica de todas. Jefté sacrificou ou não sacrificou a sua filha? E claro que agora entra sim essa polêmica, porque não sabemos de fato o que ocorreu no final desse voto. Porque se olharmos em Juízes 11, a partir do versículo 38, vai dizer: vá, e disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. E depois desse cumprimento de voto de Jefté, diz que criou-se um costume em Israel. As jovens moças, elas iam de 4 vezes ao ano chorar pela vida da filha de Jefté. E o que mais nos intriga é que não conseguimos fechar essa questão. Muitos estudiosos alegam que Jefté de fato cumpriu o voto. Porém, entra uma outra questão, que o Senhor, da sua própria lei, diz que ele não aceita sacrifício humano. Por isso, muitos acreditam que jamais ele faria isso, porque ele era conhecedor da lei e sabia que não poderia sacrificar pessoas, Deus não receberia. Porém, outras pessoas já acreditam que, de fato, ele somente sacrificou a virgindade da sua filha e colocou ali também em risco a sua linhagem, porque se ele só tinha uma filha e essa filha não poderia se casar, ele perdeu toda a sua linhagem futura. Então não sabemos, irmãos, o que de fato aconteceu, mas o que nós podemos entender é que o Senhor nunca nos pede algo que não podemos fazer. Muitas vezes nós nos precipitamos em ofertar mais do que Deus realmente pediu. Jefté, ele se precipita, ele queria garantir o que já estava garantido, ele fez algo que talvez não precisaria fazer. Um sacrifício talvez inútil, mas uma vez que prometeu, agora tinha que cumprir. Espero que vocês tenham conhecido a história de Jefté, que tenha sido interessante para vocês. E não esqueça, se possível, deixe o seu like e até o próximo Frente em Pauta.